Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 176 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Pedro Angela Neto, que está estreando no podcast Cepal. Olha só! Que responsabilidade, que cara. Bonito. Fiquei até bonito. O Pedro é já participante assíduo do Irmãos.com, do podcast Irmãos.com, e hoje está aqui também dando as caras no podcast Cepal e para discutir um problema sério, né, Pedro? Exatamente. O problema é que o Cassiano conhece muito bem, né, Cassiano? O problema era problema piadinha do antes, mal. não era pra falar isso na gravação. Mas tá bom, eu confesso, eu conheço. Todos nós conhecemos um pouco. Bom, eu tenho o prazer de estar aqui com o pastor Luiz Saião, que já participou conosco de gravação do podcast, e pra nós é uma honra enorme mesmo, gigantesca, ter o pastor Luiz Saião aqui. Luiz Saião, como todos sabem, é um especialista em hebraico, bíblico, um dos grandes conhecedores das línguas originais, tradutor de alguns textos, né, bíblicos já. Inclusive, eu vou aproveitar, vou me estender um pouco mais, Paulinho, mas hoje eu perguntei pro pastor Luiz Saião sobre a Bíblia Mensagem, né? Uhum. Como tem sido a repercussão, porque assim, eu tô espantado de ver quanta gente tá usando a mensagem. E lá na comunidade que nós estamos plantando, nós adotamos o texto da mensagem, conseguimos lá para todo mundo e tal, e temos usado. Então assim, tem sido uma bênção, especialmente para minha devocional e para devocional da minha família. Então eu fico muito, muito feliz com isso. E o pastor Isael tá pastoreando também a Igreja Batista Nações Unidas. Prazer então, viu? Prazer é meu, é muito legal estar com vocês aqui, ainda mais para quem já tá praticamente campeão paulista esse ano, como Santista. Então é nóis. Então é nóis. Tem uma geração aí que se redescobriu, né? Esse negócio de ser de Santos é coisa desde os tempos bíblicos. Né? Então, agora vamos ver como somos proféticos, porque esse programa vai entrar no ar depois do segundo jogo. Pois é. Então aí se bem que sou eu que edito, eu sou santista também. Então, caso dê alguma coisa errada, eu corto essa parte. Tranquilo. As pessoas estão ouvindo aqui, elas têm uma memória. O problema do mal é pros outros que estão sofrendo. Então vamos falar da Bíblia, antes da gente falar do livro que o Luiz Saião está lançando aqui pela editora Ragnos, O Problema do Mal no Antigo Testamento, o caso de Abacuque. Tá? A gente vai descobrir com ele o que fala o livro, a gente ainda não leu, conhecemos ele agora no Encontro Cepal, o livro. Mas sobre a Bíblia Mensagem, que foi lançada ano passado, inclusive no Encontro Cepal, né? É verdade. A Bíblia Mensagem é um projeto muito interessante, porque ela parte de uma proposta, né, que começa com o Eugene Peterson, que é alguém que tinha conhecimento das línguas originais, mas vivia também dentro do ambiente do contexto pastoral, né? Então, a ideia é produzir um texto que tenha o mesmo impacto que ele teve quando ele foi escrito, e por isso ele faz um redimensionamento de metáforas, de uma linguagem, né? Quer dizer, o pessoal olha, assusta um pouco, porque ela é assim, uma tradução mais livre, ela é uma paráfrase, mas... Ela é uma paráfrase, então. Sim, claro, mas só que exatamente nessa liberdade é que você recupera a força do original. Um exemplo interessante, por exemplo, né, Jesus chega diante de João Batista diz: esse é aquele perante quem eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias. Mas o que quer dizer isso? Imagine você, como gerente de banco lá, vem um amigo seu, fala: quem é esse aqui? Esse aqui é aquele perante quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. O cara, como assim? O que é isso? Né? Então contextualiza. Então o que o texto da mensagem vai dizer? Olha, amarrar o cadarço. Ela diz assim: esse é aquele que é o protagonista diante de quem eu não passo de mero figurante. Então, entendi. Já dá para entender o espírito da tradução. Exatamente. Então a mensagem ela tem muita fluência, muita força, ela comunica, né? E a gente trabalhou aí especialmente para, vamos dizer, ver essa questão exegética, né? De comparar com o original, para ver se não tem alguma coisa que foi perdida nesse processo do inglês. Então veio do inglês para o português, acompanhando. Peterson, né? O projeto original, isso. Né? Mas com o original do lado. Sim, porque inclusive em português a gente faz alguns ajustes para que a coisa seja garantida, né? Direitinho a partir dos originais, e adaptações para a realidade cultural nossa, porque tem coisa que faz sentido no inglês, mas não faz sentido em português, porque é outra referência cultural. Mas eu imagino que as críticas são fortes com relação a isso. Como é que tem sido esse verdade, retorno? Mas por incrível que pareça, não tem surgido tanta crítica. Interessante que na
NVI surgiu bem mais crítica do que... Mas é porque a NVI vem como uma tradução que, assim, sugere... Se propõe a ser fiel ao original. E ocupar o espaço de uma maneira diferenciada. Enquanto a mensagem não chegou com esse tipo de proposta, então ela não é percebida da mesma maneira. Mas eu assim, duas coisas. Uma, a gente trabalha com língua indígena, né? Então tem batido muito nessa tecla, né? A necessidade de novas versões do português adaptadas para alguns grupos específicos. Porque você tem etnias que já não falam sua língua original, mas que também não entendem as versões que nós temos. E aí o grande medidor mesmo é a Rebeca, minha filha de 10 anos, né? Então a gente faz a devocional indo pra escola de manhã no carro. Aí ela tá lendo na mensagem. Ela tá encantada, porque ela tá entendendo o que a Bíblia fala. Então isso é muito joia, muito joia. É um diferencial muito grande. A própria Bíblia, no começo dela, ela não se propõe a ser uma Bíblia de estudo aprofundado. Ela no seu próprio início. Eu achei muito legal isso, porque você pode pegar e dar uma lida tranquila, assim, você entender o texto. Depois, se você quiser, você pode pegar outra Bíblia do lado e ficar comparando os textos. Isso é muito, muito bom. Legal. E esse livro, Luiz Saião, O Problema do Mal? Você gosta de coisas polêmicas, né? Já percebi. Mais ou menos, né? Não, o detalhe é o seguinte, só para dar uma atualizada aí, aqui na CEPAL a gente está fazendo um relançamento da Bíblia de Estudo Esperança, né? Com a Vida Nova, que é um material muito interessante, muito bom para quem está crescendo na jornada aí. O material do próprio Rota 66, né? E esse Problema do Mal, que é um material mais acadêmico. Isso aqui é um trabalho que ligado ao mestrado que eu fiz na Universidade de São Paulo. Deu pra perceber que no começo já tem um índice em... que é isso? Técnico, né? Grego, hebraico. É porque eu sou bem analfabeto. Então o livro ele é acadêmico, né? Então ele vai discutir aquilo que a gente chama... O que é o problema do mal? O problema no sentido filosófico da palavra, né? Quer dizer, é o seguinte, se Deus é totalmente poderoso, né? E ao mesmo tempo Deus é tão bondoso, como é que a gente explica a presença do pecado e do sofrimento no mundo? Então, essa discussão é chamado tecnicamente na história de teodiceia, né? Então o livro ele vai fazer um levantamento de todas as posturas históricas possíveis que surgiram, desde a negação de Deus até a negação do mal, até a negação do problema, até a afirmação de um, a afirmação de outro, as diversas possibilidades de solução na história da filosofia e da teologia, e depois vai fazer um levantamento dessa discussão no texto, vamos dizer, hebraico, nas palavras usadas na Bíblia para discutir isso, como é que elas são, os profetas de Israel, para entrar na discussão propriamente dita, como é que, particularmente, Abacuque resolve essa situação complicada. E esse é o final do livro que você não vai contar pra gente. Pois é, vamos ver. Se causar muito sofrimento, silêncio, a gente pode negociar, né? Mas esse é um tema sempre atual, né? Não tem dúvida, né? Eu posso, assim, dar uma palhinha interessante, porque o que a gente pensa, né? A questão da atualidade. Existe uma experiência, que é a experiência com Deus, experiência de fé, né? Que as pessoas, praticamente todo mundo tem até um certo ponto. E ao mesmo tempo, você, não quer dizer que a pessoa tenha até o ponto certo, né? Tem até o seu certo ponto. É um certo ponto. E ao mesmo tempo, a pessoa tem a experiência do sofrimento que parece sugerir um distanciamento. Você conversa com um pessoal, por exemplo, que é ateu, que é agnóstico, geralmente ele vai justificar a sua postura de ruptura com qualquer ideia religiosa com base no problema do mal e do sofrimento, né? Como é que pode ter guerra, desgraça, terremoto, né? Pessoas inocentes sofrendo. Essa aqui é a colocação, né? Então, uma das coisas interessantes que eu vou adiantar é que a gente vai ver que no discurso bíblico a experiência do sofrimento é a experiência que mais leva as pessoas a terem uma dimensão de fé mais elaborada e redefinida, ao contrário do que se imagina. Então é interessante que em Abacuque, não só Abacuque, Jó, Salmos, você vê o fiel assim entrando em crise total, né? E como isso é trabalhado na medida em que ele descobre direito quem Deus é, quem ele é, e redimensiona a sua vida em função dessa experiência com o sagrado que lhe permite conhecer a Deus e lidar com a questão do mal. Essa foto da capa aqui, esse desenho... Essa foto da capa é um desenho histórico aí, né? Aquele do tipo do Gustave Doré, né? Que mostra Caim matando Abel. Que é um negócio assustador, né? Sim. O primeiro assassinato da história começou num culto, né? A igreja é o lugar mais perigoso da terra. Né? Então, os dois foram... Deixa eu mostrar a capa. Diante do altar, né? Começou. Pra quem tá vendo no streaming... Os dois foram oferecer, né?
culto a Deus lá, então e não deu certo e o negócio pegou. Eu tava tentando entender se era alguma coisa relacionada com Abacuque. Vamos descobrir. Conflito de torcida na época. Mas eu falei sobre a atualidade do tema e eu acho que em vista da teologia em voga aí, da prosperidade e tal, ele se torna muito relevante, né? Sem dúvida, né? Porque o que a gente tem hoje é, vamos dizer, uma atitude às vezes artificialista ou escapista, né? Diante da realidade do sofrimento, e você tem uma realidade que, aliás, é uma das coisas que a gente comenta no próprio livro, né? Quando você parte para uma espécie de teologia do avestruz, né? Fazer de conta que não está vendo, que não está acontecendo, né? Eu conheço alguns presidentes que fizeram isso. Não sei de nada. Pois é. E o problema do mal passa sempre do povo, né? Então, a questão ela é assim, trabalhada, e a ideia fundamental é ver como, né, essa dimensão da crise é fundamental para a descoberta de quem a gente é e de quem Deus é. Em Irmãos.com, a gente gravou recentemente um programa sobre Jó. A gente discutiu bastante isso. Legal. E se vai a fundo, né, nessas questões, né? E é interessante como isso levanta muitas outras questões. Nos comentários foram surgindo muitas outras coisas aí com relação ao sofrimento, né? É algo que sempre traz muito, inclusive traz muitos ouvintes, porque as pessoas acabam procurando no Google. Então a gente percebe que tem muita gente em sofrimento e acaba chegando nesses programas. Disso, é verdade. A internet é um lugar em que a gente encontra muitas pessoas solitárias em sofrimento e tudo mais. Uma das coisas diferentes, assim, que a gente vai ver, né, em Abacuque, assim, ele viveu numa época, né, que era a época da invasão dos babilônios. Então ele está numa crise violenta. Ele começa, na verdade, reclamando de Deus. Por que a sociedade dele tem tanta injustiça e tanta coisa errada, né? Como é que Deus permite? Ele vai dizer, por que me fazes ver a injustiça, né? E vamos dizer, o Senhor não faz nada. Aí Deus dá uma resposta. A resposta de Deus pro Abacuque é doideira total, é loucura, né? Deus diz, não tem problema, Abacuque, você está reclamando que tem muita gente injusta, que faz coisa errada, eu estou mandando os babilônios, eles vão detonar e vão acabar com todo mundo aí. Aí ele resolve o problema. Acabou. Tipo, não dá, né? Aí é interessante para a gente botar uma pimenta na conversa aqui, né? Que a metodologia de Deus de lidar com a crise em Abacuque é aprofundar a crise. Sim, é verdade. Ou seja, no final da luz sempre tem um túnel. Sempre tem um trem, né? Se tá tudo bem na sua vida, você tá tranquilo, um período de paz, de prosperidade, fica tranquilo que se vai piorar. Há um túnel no final da luz. Daqui a pouco você vai ver. Mas eu me lembro no seminário de uma aula, isso bastante tempo, o professor lá deu um título, ele chamava da bênção da instabilidade, né? Como gravou aquilo? Porque ele começou a discorrer sobre várias biografias rapidamente e falar assim, não adianta, quem foram os grandes homens e mulheres da história? Foram aqueles que passaram pela instabilidade. Não tem como fugir disso, né? Então Deus burilou esses caras, esses líderes, essas pessoas. Mas aparentemente a gente vive numa situação quase narcotizada perante a vida, né? Quando a gente passa por essas circunstâncias, a gente passa por um azedume, você vai assim num fundo de poço, que faz com que você caia na realidade. Você descubra quem você é, você encaixe melhor a percepção da sua própria finitude, se redimensione em relação ao mundo e à realidade. E essa descoberta permite que você também abra o coração para a relação com Deus e com o sagrado. Então é um negócio muito interessante, é bem assim, sabe? É interessante isso porque às vezes a gente recebe e conhece pessoas que passam por muito sofrimento e vários já vieram perguntar pra mim, mas por que Deus faz isso? Mesma questão, não tão recente, mas a do tsunami mesmo, mas por que Deus fez isso com todo mundo, Katrina, essas catástrofes? E causa muita revolta mesmo, né? As pessoas ficam realmente revoltadas com Deus, assim, né? Então, mas quer ver, vamos conversar aqui, vamos contar uma historinha legal, acho que o pessoal vai se ligar no movimento aí e poder entender isso um pouco melhor. A gente, quando discute isso, a gente fala de diversos tipos de teodiceia, né? Então existe aquela ideia de teodiceia que tecnicamente chamada de protelada ou teodiceia escatológica. Quer dizer que aquilo que acontece com a gente hoje não responde a toda a realidade. Deus vai nos, vamos dizer, responder ou vai nos compensar depois, na outra vida, no momento posterior, que é a solução que se dá para essa questão. Um outro jeito de responder a questão é que a gente só cresce, só aprende mediante sofrimento. Então, na verdade, é o que a gente chama de teodiceia de comunhão. Deus sofre junto com a gente e há um processo, não tem como a gente evitar as experiências difíceis da vida sem que a gente tenha prejuízo com isso, e isso significa aprendizado. Mas assim, uma figura clara que ajuda a gente a entender, pensa num moleque de 5 anos de idade, um menino, e que está doente, que precisa tomar injeção. Então o pai dele leva ele para a farmácia. Chega lá, tem um cara feio, esquisito, né, com um bigode
torto, faltando 5 dentes da frente, né? E o cara olha com aquele olhar ameaçador, o pai chega, segura o menino, vai lá, baixa a calça para tomar a injeção, o menino chora, o pai manda ele ficar quieto, aquele cara feio vem com aquela agulha daquele tamanho, taca a injeção no menino, o menino chora, berra, não sei o que, o pai dá uma dura, depois ele tira uma nota de R$50, que ele não dá 5 pro filho comprar sorvete, né? Mas dá para aquele cara, fala muito obrigado, sai sorrindo e feliz, e depois diz pro filho, eu gosto de você, eu te amo. O filho não tem como entender isso. Ele quer pôr fogo no mundo. Não dá. Onde é que ele vai acreditar que o pai gosta dele? Ama então, da mesma maneira, a gente não tem como entender as injeções que a gente toma, né? A ação de Deus sobre a nossa vida que nos incomoda, né? Porque a gente quer cosquinha na barriga, né? E quer ser tratado de boa, assim, leva a gente a ter uma dimensão equivocada. Então, quando acontecem as coisas diferentes do que eu esperava, eu me estresso, né? No meu autocontrole, o controle do mundo, e quero pôr fogo no mundo e acho que as coisas... Mas não é assim. Então, essa ideia ajuda a entender um pouquinho dessa dimensão, como é que as coisas acontecem. No livro não tá tão fácil assim. Que bom que estão mastigando um pouquinho mais. E aproveitando o gancho da presença de Luiz Saião, né, esposinha? Fica a dica especial! Pois é, Luiz Saião vai trabalhar mais um pouquinho aqui nesse mês. No último fim de semana de maio, dias 25 e 26, como você já vê no banner que está em todas as páginas de irmãos.com, acontecerá o que, esposinha? A Conferência do Livres 2012. Construindo o Reino de Deus com amigos. Nós já falamos por aqui, eu, né, e o Daniel, fomos ano passado no Livres 2011 e agora podemos falar com propriedade. É um evento muito bem organizado e com muito conteúdo. Olha, pessoal comprometido mesmo com a visão, comprometido realmente em fazer com que a moçada que esteja lá se envolva, né, amor? Exatamente, é um evento que fala muito de missão integral, fala muito sobre ajudar o próximo, construir o reino, né, como está dizendo aqui, com amigos. Todos nós fazemos parte dessa missão e dessa visão, e nesse ano, além do Luiz Saião, estarão lá o Antônio Carlos Costa, que também esteve no Encontro Cepal, o Adalto Lourenço, verdade, que é muito conhecido, e Ed Renekiewicz. Ed Renekiewicz, que dispensa apresentação, né? Sem contar os músicos também, né? Que estará o Livres para Adorar. O pessoal, né? O Livres para Adorar com Juliano Som, o Matt Redman, o John Mark Macmillan e o 5AM. O 5AM, nossa, o pessoal gosta demais dele. Bem legal. O ano passado a gente viu, né? Que é gente com conteúdo. Foi lá que eu conheci o Casting Crowns. O Casting Crowns, exatamente. Conheci, já quase esqueci. Mas bom demais mesmo. Então anota aí na agenda, sexta e sábado, dia 25 e 26 de maio de 2012. E olha, pessoal, como o ano passado lotou, então vamos lá, vamos se inscrever, vamos participar e rápido. Corra, www.conferencialivres.com. Então continuamos aqui com Luiz Saião e o seu livro O Problema do Mal no Antigo Testamento, o caso de Abacuque. Aliás, é bom dizer, né, que o livro está sendo publicado aí pela editora Agnus, né, lançado aqui e que está à disposição aqui no Conto Cepal e também nas livrarias. Pela internet também, né? Internet. Esse livro ele foi produzido durante a sua pós-graduação? Isso. Eu tava deixando uma pergunta só e vou emendar então. Eu tava deixando uma pergunta dessa porque eu acho que isso é uma palavra importante, pessoal que está estudando aí, que está se dedicando. Quer dizer, a gente tem um livro com esse tema, com essa relevância, que foi um trabalho apresentado na USP, na Universidade de São Paulo. Então, e com o nome de Luiz Saião embaixo. Então, uma coisa boa. Lançado pela Agnus. Uma coisa boa é que, de fato, né, o livro, inclusive, teve uma avaliação extremamente positiva no final, o trabalho, e ele não está sendo discutido da perspectiva de uma limitação de um pensamento particularizado, né? Então ele levanta toda a problemática, né? A gente até fala sobre como é que se lida com essas questões fora do ambiente judaico-cristão, no ambiente cristão e no ambiente judaico. E aí discute a maneira como Abacuque lida com isso do ponto de vista da referência do texto, né? Então não é um livro que possa ser encaixado numa
perspectiva muito limitada, né? Numa linha teológica. Então, por exemplo, quando a gente vai lidar com isso, você pega uma banca de pessoas que têm perspectivas variadas. Exatamente. E que vão bombardear você das maneiras mais ou menos Mas deve ter sido muito interessante isso aí, porque assim, eu conheci alguns agnósticos na universidade que se tornaram amigos mesmo, assim, que eu admiro profundamente. Sim. Então eu acho que eu gostaria de ver um negócio interessante. Um negócio muito interessante deve ter sido. Poxa. Aí você vai sentir o problema do mal, né? O problema do mal. Porque às vezes o pessoal entra de carrinho por trás sem bola, né? Então já viu uma coisa. O Abner Melanias, ele pergunta aqui pelo Twitter: como rebater o argumento de que a questão do mal é a distância ou omissão de um eventual ser superior ou mesmo Deus? A questão envolve, quando a gente faz um juízo, estabelece uma avaliação de que o sofrimento é uma omissão, um distanciamento de Deus, e isso faz parte da interpretação de quem está passando por essa experiência. E é um pressuposto de que Deus, primeiro, exerce a sua função ao nosso lado, fazendo tudo o que a gente espera, deseja e quer. Então a primeira discussão que existe é o que é mal, né? O que é, desde quando, é a experiência da injeção, né? Como é que funciona essa situação? Então, por exemplo, tem um teólogo do Antigo Testamento muito interessante chamado Samuel Terrian, que é francês. Ele vai dizer, uma das coisas que ele mais enfatiza, que ele chama de presença alusiva de Deus no Antigo Testamento. Ele diz que Deus é um Deus que se revela e se esconde. Então existe uma santa ausência divina que é especialmente propulsionadora na direção de um encontro, de uma proximidade diferenciada com Deus. Entendeu? Vamos traduzir para a linguagem da galera jovem, né? É a mesma coisa de você namorar grudado o tempo todo e depois dar um tempo e reencontrar. Então essa distância, esse processo, ele faz parte de toda uma relação diferenciada que envolve essa relação com a finitude humana que inclui a dor. Agora, então Deus planejou a natureza humana dessa maneira, para funcionar dessa maneira. Então, aí tem uma novidade para os nossos amigos evangélicos, né? Que a gente sempre pensa em mal em que sentido? Mal como fruto do pecado. Do pecado e do... É verdade que existe mal pecado e mal sofrimento, mas tem um detalhe que os estudiosos chamam de mal metafísico. O que é o mal metafísico? O mal decorrente da nossa condição de finitude. Amanhã eu quero estar em Júpiter. Beleza, fique querendo. Pegue o pé e vai roendo. E esse mal não é maldito, vamos dizer. Não, são a frustração decorrente das limitações de um ser finito que tem vontade, mesmo que ele queira. Né? Outra coisa que a gente nunca para pensar, né? Você acha que se Adão caísse no Éden, escorregasse, batesse a cabeça na pedra, não doía? Se ele subisse num coqueiro elevado e caísse de cabeça para baixo, não quebrava? Eu já pensei nisso, cara. Então, a gente imagina uma dimensão limitada. Existe uma situação de uma finitude que estabelece a nossa condição de, até um certo ponto, experimentar sofrimento. E a gente quer fugir disso. Naturalmente. Porque a gente quer ser Deus, né? Se eu não for Deus, eu não também não num processo de conforto próprio, né? De, vamos dizer assim, de zona de segurança e zona de conforto, que é o paradigma imediato de qualquer pessoa e de qualquer criança. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Não posso mais viver sem mim. Essa é a filosofia que impera. Como responder algumas linhas teológicas que afirmam que Deus é incapaz de fazer o mal? Aí tem que definir bem. Deus é incapaz de fazer o mal? Depende. Porque Isaías 45:7, Deus diz, eu crio o mal. O que quer dizer isso? Aí é necessário fazer a distinção entre mal pecado e mal sofrimento. Deus nunca cria pecado. A ideia clara de Tiago vai dizer que Deus a ninguém tenta e por ninguém pode ser tentado. Então toda a prática do pecado, qualquer coisa que vá ser uma referência de oposição ética a Deus, não pode ser da parte de Deus. Mas Deus sim infunde sofrimento para benefício dentro do mundo limitado e especialmente mundo caído. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e as nuvens são os pós dos seus pés. Lamentações, acaso não procede de Deus tanto o bem quanto o mal? Exatamente. Teologia de Jó, não recebi o bem de Deus porque não receberei também o mal. Só que mal aí é sofrimento, calamidade, desgraça. Deus mandou o dilúvio, Deus enviou Sodoma e Gomorra. Então às vezes, quando ele envia julgamento, isso é sofrimento e às vezes envolve disciplina, às vezes envolve experiências que o Novo Testamento chama de provações. Eu tenho mais uma pergunta. A Adri tá aqui também, Adri. Nossa, Adri, fala aí. Fala aí. Eu acabei de descobrir que a Eva teve cólica menstrual. Não é? É pertinente.
Falando sobre isso, o que diz o texto lá? Multiplicarei. Sim. As dores, porque já tinha. Multiplicar zero, Passaria não existe aí. multiplicação, divisão que não existe. Né? Então é o Mais ou menos Tudo isso. multiplicado por zero é zero. Exatamente. Então qual é essa pergunta? O problema do mal é de Deus ou é nosso? O problema é dos dois, né? Porque Deus faz um negócio muito especial, que é a condição de usar o mal para elementos positivos. Uma coisa muito interessante no cristianismo, porque a gente fala, né, que o mal, como existência essencial em si, como existência ontológica, ele não existe. O mal existe como uma ferrugem. A ferrugem só tem quando tem ferro. Se o ferro acabar, não tem ferrugem, né? A gripe só pode existir se tiver alguém, né? Se não tiver organismo, então ele é negação e privação do bem. Ausência de bem, né? Ausência do bem. Agora, é interessante que Deus escolheu uma maneira de vencer o mal muito estranha, que é sujeitando-se a ele. Então Cristo vence a morte morrendo. A gente vence o ódio amando. A gente ganha vida morrendo, entregando, né? Então esse processo de sujeição para um renascer é uma coisa que é uma lógica do contrário. É um menos com menos que dá mais, né? Então nesse sentido, a proposta bíblica, ela é muito particular e diferente, e ela faz uma coisa interessante, que aquilo que é o problema do mal se torna uma jornada na direção do bem. Então, de certa forma, para a gente também, a gente quando passa por certas circunstâncias que a gente entende como sendo muito negativas, são elas que são proporcionadoras de um upgrade especial na vida. Quem nunca duvidou, nunca acredita de verdade. Quem nunca sofreu e passou por circunstância difícil, não entende a dimensão da profundidade da fé. Então é um lance muito interessante. Cristo venceu o mal sujeitando-se a ele. É muito interessante isso. Essa frase é Cara, sua? que frase Eu posso é colocar essa? entre aspas e escrever Luiz Saião embaixo? Pode. Não, mas não, gente, é incrível. Porque assim, legal. na verdade, a gente pode fazer uma abordagem bem mais reflexiva sobre isso, né? É difícil acreditar na coisa. Na verdade, não é? A gente ouve o conceito, mas assim, na prática, eu me apropriar dessa verdade é muito difícil. É muito difícil. Como dizem alguns, é contraintuitivo. É exatamente, é contra-intuitivo, contra a natureza. Você se entregar pra dor, vamos dizer, não pro mal. Deixar-se... Mas os titãs já diziam, né? Não fuja da dor. Não fuja da dor. Cara. Não, mas é o lance. Essa não tocou Fugir na da rádio. dor é fugir da própria cura. Titãs isso, cara. Olha Tá, aí. mas o pessoal bebe da vertente dos mananciais cristãos que estão na sociedade, né? Sim, Às vezes você pega uma música aí do pessoal lá fora que reflete mais algumas coisas de reflexão bíblica do que em certos ambientes religiosos. Sim, a gente fala de vez em quando sobre isso por aqui. Como é que a gente pode saber que um Deus ao mesmo tempo é três e que esse Deus foi morto por vocês, que sua maldade deixar um Deus tão triste? Olha aí. Olha aí, cara. Não, tem, cara. Luiz Saião, muito obrigado mais uma vez. Joia, prazer Vamos tentar grande. bater carteirinha todo ano aqui no podcast Cepal. Tranquilo, vamos lá. A gente prazer gosta grande. bastante, o pessoal também gosta muito. Muito obrigado. Um abração pra todo mundo aí, tá? E para o seu bem, leia O Problema do Mal. Com certeza. Aliás, se já quiser assinar no livro aí também, por favor. Beleza. Oh, a gente podia fazer uma coisa, né? Criar uma regra agora no podcast. Todo mundo que for lançar um livro aqui tem que dar um pra gente oferecer pra um ouvinte. Olha só. Vamos? A regra, né? Vamos. Então o Saião vai escrever uma dedicatória aqui no livro e nós vamos sortear entre as pessoas que comentarem ou em irmãos.com ou no site da Cepal este programa aqui, beleza? Boa, Espanhol. Bom, antes do tchau final, temos que avisar que esses programas, este e mais vários outros que virão no futuro, foram gravados no 39º Encontro Cepal, lá em Águas de Lindó. Então eles são fatalmente mais curtos, para aproveitarmos mais o tempo lá, mas com certeza com muito conteúdo condensado aqui, como você viu nesse aqui com o Luiz Saião. E isso só foi possível, claro, pela mãe que é a Cepal pra gente, que separou um espaço maravilhoso na entrada do salão principal, mas também a 2 patrocinadores. Um é a Z3 Ideias, que patrocinou o nosso aquário de ideias. A Z3 é uma livraria distribuidora de artigos evangélicos que tem 4 lojas no estado de São Paulo. Então em São Paulo tem lá na Conde de Sarzedas, né, na Galeria Sarzedas, tem em Campinas, em Americana e em Santa Bárbara do Oeste. E além disso também no site z3ideias.com.br você consegue adquirir muitos artigos, muitos livros, preços especiais. Vale a pena você lá conferir e prestigiar esse nosso patrocinador, né, para que outras vezes ele patrocine as ações aqui
aqui de Irmãos.com. E também temos que agradecer com muito carinho a Holland, que ofereceu um equipamento de primeira para que a gente pudesse fazer transmissão ao vivo. Então quem estava em casa conseguiu participar das gravações, assistindo tudo, fazendo perguntas e tudo mais. Então a gente agradece muito aos nossos patrocinadores e promete que vem muita coisa boa aí pela frente que a gente gravou no Encontro Cepal. Então todo mês um programa novo do podcast Cepal por aqui, com o conteúdo que gravamos no 39º Encontro Cepal.